Muito bem. Então, vamos lá. Nossa primeira aula está começando. A aula sobre emoções. O logo, né, a logo desta aula vai ser sempre este relógio. Aqui está escrito emoções, há tempo para tudo. A gente vê lá em Provérbios, né, o rei Salomão escreveu que há, Provérbios não, Eclesiastes, que há tempo para tudo aqui nessa terra. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de ficar com raiva, há tempo de colher, há tempo de plantar. E tudo isso envolve emoções, não é? Tudo que eu faço envolve emoção. Tudo que eu quero fazer, eu preciso aprender também lidar com as minhas emoções. E neste curso nós vamos aprender um pouquinho. Todas vocês vão receber apostilas, como esta daqui, tá? Essa é a apostila da aula 1, que vai estar disponível para vocês que fizerem a inscrição logo após o curso, a aula de hoje, aliás. Logo após a aula de hoje, vocês vão ter acesso à apostila e a todos os materiais que aqui forem apresentados. Para a aula das emoções, nós preparamos algumas coisas que vocês vão ver no decorrer desta aula. E espero que vocês aprendam direitinho. Então, prestem bastante atenção. Falar sobre emoções nem sempre é fácil. Por quê? Nós somos seres cheios de emoção. A gente convive com as nossas emoções o tempo todo. E como esse relógio está representando o nosso curso, as nossas emoções são como um tic-tac. Você não termina o dia com as mesmas emoções com que você começou o dia. Você pode amanhecer o dia feliz da vida, levantado da cama, cantando, saltitando. No meio do dia, você ficar com raiva de alguma coisa que te aconteceu. Durante a tarde, ficar triste, terminar a noite chorando. Mas como diz a Bíblia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus já conhece as nossas emoções, não é? Ele nos fez seres com emoções. Então, nós precisamos aprender a lidar com as emoções, porque elas fazem parte daquilo que a gente é, do nosso dia a dia. É importante a gente entender que as emoções, elas entram sempre em conflito e nós precisamos aprender a lidar com elas, tá? Emoções são diferentes de sentimentos. Emoções, deixa eu trocar aqui, emoções são coisas diferentes dos sentimentos, tá bom? O que são emoções? Emoções são conjuntos de resposta química e neurais que surgem quando o cérebro sofre um estímulo ambiental. Como assim? Por exemplo, eu estou feliz agora, mas eu encontrei uma pessoa que me disse algo que eu não gostei. Então, aquele impacto de fora, do ambiente onde eu estou, fez com que eu ficasse triste e desencadeou a emoção da tristeza. Eu posso também estar muito triste e encontrar alguém ou ver alguma coisa que me deixou feliz, que vai me fazer feliz, uma surpresa, alguém que chegou para me visitar, a ligação de um amigo, o abraço de um filho. Eu mudei, então, a minha emoção de tristeza para alegria. Então, as emoções, elas estão muito linkadas àquilo que o ambiente está produzindo em mim, tá? Então, isso são emoções. E os sentimentos? Os sentimentos são respostas à emoção como a pessoa se sente diante de tal emoção. Por exemplo, eu fiquei alegre.
Qual é o sentimento que a alegria vai desencadear? Sentimento de paz, sentimento de leveza, de tranquilidade. Então, isto é sentimento. É alguma coisa que a emoção desencadeou em mim. Então, a emoção, estou trocando aqui, porque eu estou olhando na tela, né? As emoções, elas são desencadeadas por fatores do ambiente onde eu estou, tá bom? E elas podem ser alegria, pode ser tristeza, pode ser medo, pode ser raiva, nojo, mas os sentimentos são, então, ondas dessas emoções, é como se fossem ondas. E os sentimentos, eles costumam durar muito tempo. Por exemplo, se você tem raiva, você pode, então, desencadear um sentimento de vingança. E essa vingança você pode ir nutrindo durante dias, semanas, meses, anos, tá? Se eu estou muito alegre com alguma coisa, me desencadeou uma sensação de paz e tranquilidade, aquilo, se a alegria continuar, esse sentimento de paz e tranquilidade também vai durar muito. Já a emoção, ela tem um tempo curto, tá? Eu posso estar com raiva agora, daqui 10 minutos eu posso estar de bem de novo. Eu posso estar calma. Eu posso estar muito alegre agora, daqui meia hora eu ficar triste com alguma coisa, ficar com raiva de alguma coisa. Então, as emoções, elas são... As emoções, não. As emoções, gente, eu estou trocando tudo. As emoções, elas são rápidas, elas são passageiras. Os sentimentos podem durar muito tempo, tá bom? Bom, para as aulas das emoções, é muito legal que você tenha um objeto que faça alusão às emoções. Aqui eu consegui uma caixa de coração, tá? A Bíblia diz que todos os nossos sentimentos provêm do nosso coração. É como se ele fosse uma caixinha, né? A hora que eu abro meu coração, eu vou ter ali os sentimentos guardados. Aqueles sentimentos que foram desencadeados, que vieram como as ondas da emoção. E dentro desse coração existem inúmeros sentimentos. Dentro dessa caixinha de coração, você vai usar, nós vamos usar todos os recursos que nós vamos aprender durante as aulas do curso de Emoções e Sentimentos. E hoje nós estamos aprendendo, então, um pouquinho sobre o que é emoção, o que é sentimento. Deus nos fez com... Vou colocar pertinho, vocês verem, a luz está batendo aqui. Deus nos fez com emoções, né? O objetivo dele é que a gente tivesse apenas boas emoções, que nós tivéssemos apenas alegria, que nós tivéssemos apenas paz, né, como sentimento, que nós tivéssemos apenas amor no coração, satisfação, mas a entrada do pecado fez com que as emoções ruins também fossem desencadeadas. E quando essas emoções são desencadeadas, a gente precisa aprender a lidar com essas emoções. E se eu, como uma adulta, né, que já tem experiência de vida, já tenho maturidade, né? Nem todos nós temos tanta maturidade, mas pelo menos é para se pensar que temos. Se eu, como adulta, não consigo muitas vezes lidar com as minhas emoções, imagine uma criança que está conhecendo o mundo, que está aprendendo a lidar com a frustração, que está aprendendo a lidar com a tristeza, com a dor, a separação. Então, para uma criança é muito mais difícil aprender a lidar com emoções e com sentimentos, não é? Então, a gente precisa aprender a ensiná-las, porque elas precisam e aprender, porque elas vão lidar a vida inteira com as emoções, não é?
Então, as crianças precisam entender as emoções. Elas precisam aprender a dar nome para as emoções. Elas precisam identificar suas emoções. Aqui eu coloquei uma lupa. Tem alguém com o microfone ligado? Vamos pedir para todos desligarem, senão fica o áudio aqui. Muito obrigada, tá? Essa aula vai ficar gravada, ok? As crianças precisam entender as suas emoções. Ela precisa entender quando ela está triste. Ela precisa entender quando ela está alegre. Ela precisa entender quando ela está com raiva. Porque se ela não conseguir aprender a reconhecer as suas emoções e dar nomes para elas, fica muito mais difícil, né? Então, é muito importante que quando a gente estiver conversando com o nosso filho ou com uma criança que está passando por um momento de raiva, de birra, a gente chega e pergunta: o que você está sentindo agora? Às vezes a criança, eu não sei, eu estou com muita raiva. Então, a gente tem que fazer com que a criança identifique qual é a emoção, qual é o sentimento que ela está tendo naquele momento e fazê-la pensar como que eu vou resolver esse problema. Se eu estou com raiva, por que eu estou com raiva? Como eu vou fazer para resolver o meu problema da raiva? Eu estou triste. Por que você está triste? Como que nós vamos resolver o problema da sua tristeza? E fazer com que a criança pense, reflita, porque assim ela vai conseguir entender os seus sentimentos, entender as suas emoções, tá? E aprenda a lidar com as suas emoções, porque ela vai estar em constante encontro com as suas emoções. Ela vai se encontrar com a tristeza, ela vai se encontrar com a raiva, ela vai se encontrar com o cansaço, ela vai se encontrar com o desânimo. Então, ela precisa aprender a sempre tirar proveito de todas para que ela se sinta sempre feliz. Olha aqui esse menininho, ele está pegando a emoção feliz, a emoção alegria, não é? Porque ele conseguiu entender que aquelas emoções são passageiras e que o final ele deve escolher sempre a alegria. Toda criança deve aprender a se blindar. Por que se blindar? Porque as emoções são como flechas, muitas vezes, né? Elas nos atacam o dia inteiro. Como eu disse anteriormente, nós vamos nos encontrar com várias situações do dia que vai interferir nas minhas emoções. E a criança também. Então, ela precisa aprender a se blindar, a ter um escudo protetor, para não deixar, por exemplo, que a raiva tome conta dela, ou que a tristeza tome conta dela. Ela vai aprender, então, a desenvolver habilidades, responder com contundência aos ataques e ameaças que pode vir sofrer. Ela tem que aprender. E para a criança aprender, a gente tem que ensinar. Existem vários tipos de emoções, tá, gente? As emoções primárias são muito fáceis de notar. Gente, deixa eu localizar quem está com o microfone dentro aqui, porque está atrapalhando muito a aula. De madeira, claro. Acho que eu localizei. Desculpa. Muito bem. Existem as emoções primárias. As emoções primárias, elas são muito fáceis de ser notadas, tá? Elas são o medo, a tristeza, a raiva, a alegria, o nojo. Então, quando você está com medo, qualquer pessoa vê no seu olhar que você está com medo. Quando você está triste, qualquer pessoa vê no seu olhar que você está triste. Quando você está alegre, a mesma coisa. Quando você está com raiva, mais ainda. Quando você está com nojo, mais ainda, tá? Então,
são fáceis de notar. Essas são as emoções primárias. E de acordo com muitos estudos, essas são 5 emoções, tá? O medo, a tristeza, a alegria, a raiva e o nojo, que a gente viu aí na musiquinha do Daniel Ludwig, né? Depois das emoções primárias, existem as emoções secundárias. As emoções secundárias, como eu falei lá no comecinho, elas são como as ondinhas das emoções primárias. O nervosismo, por exemplo, a culpa, a vergonha, a ansiedade. Então, por exemplo, eu tive raiva de alguém. Foi uma emoção. Eu fiquei com tanta raiva que eu bati nessa pessoa, ou eu xinguei essa pessoa, ou eu gritei com essa pessoa. Uma emoção secundária que vem desta é a culpa por eu ter feito aquilo, é a vergonha por eu ter feito aquilo, é a ansiedade, por que eu fiz aquilo? Então, elas não são tão fáceis de notar, porque a gente pode esconder. Muita gente pode olhar para a gente e não ver que você está sentindo culpa. Não perceber que você está sentindo ansiedade, não é? Então, elas não são tão fáceis de notar. E, por último, tem as emoções de fundo, tá? As emoções de fundo são aquelas que ficam lá nos bastidores. Elas não são perceptíveis. Ninguém consegue perceber. Se perceber é muito difícil, tá? É a calma. Ah, estou calmo hoje. Eu posso estar com raiva. Eu posso estar com ódio de alguém, mas eu estou calma. A minha fisionomia está calma. Ou eu estou cansada. Eu posso muito bem disfarçar o meu cansaço. Algumas pessoas vão olhar, nossa, nem parece que você está cansada, né? Eu estou com fome, tá? Estas pertencem ao mundo interior do indivíduo e não ao externo. Então, não é o externo que vai interferir. Está ali dentro de mim, aquilo que eu sou, naturalmente eu sou. Então, elas não são perceptíveis. Todas essas emoções saem do meu coração. Todas elas. Porque o nosso coração é uma caixa de sentimentos, é uma caixa de emoções. E a gente precisa ter cuidado quando abrir o coração. Por quê? Já ouviram falar na caixa de Pandora? A caixa de Pandora, quando foi aberta, segundo a lenda, né? Ela soltou muitos monstros, soltou muita coisa ruim. E às vezes a gente tem tanta coisa ruim guardada dentro do coração que quando ele é aberto só saem emoções ruins, só saem sentimentos ruins. E a gente estraga a nossa vida e a vida de quem está perto da gente, não é? A criança tem o coraçãozinho ainda bem vazio, né, por assim dizer. Ela está aprendendo a lidar com todas as coisas que a cercam. Então, ela precisa aprender muito sobre emoções, precisa, como eu disse, aprender a nomear as suas emoções e a trabalhar com as suas emoções. Durante todo o curso, nós vamos usar alguns materiais. São dinâmicas que vocês depois vão reproduzir aí com seus alunos. Uma das dinâmicas, minha mesa está muito baixinha aqui, mas vamos ver se vocês enxergam. Eu vou colocar aqui em cima do coração. Vocês vão receber esse molde também, tá? São pequenas caixinhas com o nome da emoção escrita. Eu estou com medo, eu estou nervoso, eu estou cansado, eu estou calmo, eu estou alegre, eu estou triste, eu estou com raiva e eu estou preocupado, tá? Em todas essas caixinhas, nós temos o nome do sentimento ou da emoção e nós temos a carinha também, para aquelas crianças que não sabem ler, identificar ali qual é a emoção, que nós estamos trabalhando.
Para que servem essas caixinhas? Eu usei uma vez um chá de mulheres, eram caixinhas diferentes, mas com esses mesmos detalhes, tá? No início da aula, você coloca essas caixinhas numa mesinha especial montada para esse momento. Todas as crianças vão receber um cartãozinho de coração, tá? Pode ser outra coisa também, tá? Um objeto qualquer, uma argolinha, uma pedrinha, um grãozinho, use a sua criatividade. Mas este daqui vai representar o coraçãozinho dela, como ela está se sentindo naquele dia. Eu já vi professoras que usaram, numa dinâmica parecida, aquela balinha de coração, pirulito de coração, só que daí depois tem que devolver para as crianças para elas comerem, tá bom? Mas o que vai acontecer? No momento em que as crianças vão chegando, elas vão colocar o coraçãozinho, que simboliza o sentimento que ela está tendo, na caixinha do sentimento. Ah, eu cheguei hoje com muito medo. Eu vou colocar na caixinha do medo. Ah, hoje eu cheguei muito alegre. Eu vou colocar na caixinha da alegria. Ah, hoje eu cheguei preocupado. Eu vou colocar na caixinha da preocupação. Hoje eu cheguei calmo. Estou calmo, tá? Coloca ali na caixinha da calma. Tem uma caixinha dessa que a gente faz com adolescentes que é apaixonado, tá? Então, ele pode colocar também, hoje estou apaixonado. Então, são sentimentos que a criança vai identificar na hora que ela chegar na reunião. No final da aula, né, da sua aula sobre emoção, você pode pedir que ela venha se por acaso mudou o sentimento dela durante a aula, ou a emoção mudou também, ela vem e troque a sua fichinha de caixinha. Então, ela chegou calma, mas ela está se sentindo agora preocupada. Então, ela vai colocar na caixinha da preocupação. Ah, ela chegou triste, mas ela terminou alegre. Ela vai tirar da caixinha da tristeza e colocar na caixinha da alegria. Isso é bem legal, porque a criança vai aprender a nomear os seus sentimentos e identificá-los, né? Primeiro identificá-los, depois nomeá-los, e você vai, então, depois, se você ficar mais esperta, você vai identificar qual é a criança que chegou com medo. Até se você quiser, você pode ter nessas fichinhas o nome da criança atrás, escrito, ou ela mesma pode escrever, para que você identifique depois. Porque a criança pode chegar com raiva, continuar com raiva, ela pode chegar triste, continuar triste. Aí você vai, então, tentar trabalhar com ela. Vem cá, meu bem, eu fazer uma visita, ou trabalhar num momento especial com ela sobre o sentimento que ela teve, para poder ajudá-la, tá? Então, esta é uma das dinâmicas que a gente pode fazer no início da aula. Outra dinâmica que eu posso fazer é a dinâmica do termômetro. Olha só que termômetro lindo. Vocês vão também ganhar o molde, tá? Ele vem em folhas separadas e depois você monta. Aqui eu coloquei EVA atrás para dar mais firmeza, e o termômetro também funciona mais ou menos como a caixinha. Você pode fazer assim, ó. Você pode fazer um pequeno para cada criança, para ir trabalhando durante a semana que você for fazer o curso de emoções, e pode fazer um grande que vai ficar em destaque em um lugar da sala especial, para que a criança venha e coloque com prendedor de roupa, tá? Você vai usar a mesma rodinha de coração com prendedor de roupa. Então, a criança vai vir aqui e vai prender no sentimento que ela tem. Ah, eu estou alegre hoje. Então, ela vai e coloca o prendedor aqui com o coraçãozinho. Ah, eu cheguei nervoso. Vai colocar aqui o coraçãozinho. Ah, eu estou calma, eu estou com medo, estou cansado, estou preocupado, estou com raiva. Então, ela vai identificar a sua emoção
e contar a sua emoção através do termômetro das emoções. Aí você, depois que todas as crianças colocarem, você vai trabalhar, nossa, quanta criança chegou alegre aqui hoje, né? Pode fazer até os corações menores, se tiver muitas crianças, tá? Ou colocar ímã aqui atrás aquele papel de ímã, colocar atrás da placa, e os coraçõezinhos com ímã também, eles colocam, gruda aqui na frente, fica joia também, em vez de prendedor de roupa, tá? Então, você vai trabalhar da seguinte maneira, nossa, quanta criança chegou alegre hoje, vamos contar? 1, 2, 3, você já está trabalhando matemática. Ah, mas 5, 6 crianças chegaram alegre. Que bom que estar alegre. O que que faz a gente se sentir alegre? Aí você pode trabalhar um pouco a emoção da alegria. Ah, mas que pena, tem algumas crianças que chegaram aqui triste. Vamos ver quantas são? Ah, 1, 2, 3. 3 crianças. O que pode fazer a gente triste? Ah, o que pode fazer a gente triste é isso, e deixa as crianças falarem, deixa as crianças participarem, e você vai fazendo o fechamento de cada fala. Ah, eu cheguei aqui nervoso. Ai, quantas crianças chegaram aqui nervosas? 2. Muito bem. O que pode deixar a gente nervoso? Ah, coisas que podem deixar a gente nervoso é perder alguma coisa, é ver briga do papai e da mamãe, é o coleguinha que maltratou você. Então, muita coisa pode deixar eu nervoso, né? Eu não consegui estudar para a prova, tirar nota baixa na prova. Calmo. Ah, que bom, tem criança que chegou aqui calma. O que é que deixa a gente calmo? E vai trabalhando medo. Medo é outro sentimento. E por que que a gente chegou aqui com medo? Por que teve criança que chegou aqui com medo? O que é que causa medo? Por que que existe o medo? O cansado, tem criança que chegou aqui cansada. Por que será que elas estão cansadas? O que é que deixa a gente cansada? Preocupada, com raiva. Então, todos esses sentimentos aqui através do termômetro podem ser trabalhados, identificados no início da sua aula, do seu curso de emoções, tá? Este é outra dinâmica que você pode fazer. E o que não pode faltar é o nosso relógio, tá? O relógio vai ser o símbolo do curso de contações, porque ele representa as nossas emoções no decorrer do dia. E as crianças também podem trabalhar as emoções através do relógio. Cada uma pode ter o seu relógio, ou você tem. Só que o relógio é diferente, tá? O relógio, ele não vai ser como dinâmica, ele vai ser para introduzir a aula do dia. Então, hoje eu vou trabalhar sobre alegria, eu vou colocar os ponteiros na alegria. Hoje eu vou trabalhar sobre tristeza, vou colocar o ponteiro na tristeza. Hoje eu vou trabalhar sobre o nojo, vou colocar o ponteiro no nojo. Hoje eu vou trabalhar da raiva, vou colocar o ponteiro na raiva, tá? Então, vocês vão receber também o molde do relógio e montar. Atrás eu coloquei novamente uma placa de EVA, tá? Para deixar ele mais firme. Você pode pendurá-lo na parede, fazer um ganchinho para pendurar, pode colocá-lo na lousa, ou sei lá, usa a sua criatividade. Aqui no meio vai aquele ganchinho perna de moça, sabe? Que abre atrás, para você virar. Então, você vai virando, os ponteiros ficam soltos, né? E você pode girar e marcar ali a emoção que você vai trabalhar naquele dia. E assim, você inicia a sua aula. Cada dia da sua aula vai ser uma das 5 emoções, tá? E junto com essas emoções, nós vamos trabalhar também os sentimentos desencadeados por aquelas emoções. Vocês vão receber caderno de atividades para as crianças fazerem depois da aula. De cada aula, né, trabalhada, vai ter um caderninho para elas desenvolverem depois o que aprenderam.
vai receber as apostilas para você ter todos os moldes, ter todos os detalhes da sua aula e vai ter os vídeos para você tirar as dúvidas, tá bom? E vai ser aula assim bem dinâmica. A gente quer que você aprenda bastante para você praticar, fazer esse curso com as crianças na sua igreja, na sua escola, na creche, nos desbravadores, nos aventureiros, aonde você achar que deve ser feito. É um curso que vale a pena você fazer para você poder fazer depois com suas crianças, seus alunos. E para quem só é pai, mãe, avó e tio, faz com as crianças da sua família, tá? É muito interessante que a gente pode desenvolver isso em vários nichos, né, de crianças. Gente, a aula de hoje foi para eu explicar as dinâmicas, para explicar o que nós vamos trabalhar, os materiais que nós vamos usar todos os dias, porque esses materiais aqui a gente usa todos os dias das nossas aulas, tá? E na próxima aula, então, nós vamos começar, então, a trabalhar cada emoção separadamente, tá? Eu vou olhar agora aqui no chat, as perguntinhas que apareceram. É possível fazer inscrição? Opa, só se for agora, tá? Eu vou mandar o link nos grupos de WhatsApp e vocês, aquelas que não fizerem inscrição, podem fazer e fazer parte das nossas aulas, tá? Como eu disse, essa primeira aula foi gratuita para todos, aqueles que fizeram inscrição e aqueles que ainda não fizeram, mas a partir da próxima aula, somente aqueles que tiverem aí feito a matrícula. Mais alguém tem alguma pergunta? Podem perguntar aqui ao vivo ou mandar no chat. Querem marcar meu zap? Tem gente perguntando aqui qual o zap, tá? Vou responder aqui, ó, é o 13 997 669 756, tá? Tô mandando aí no chat, mas quem quiser marcar, tá aparecendo uma fotinho aí que não é a minha, porque eu uso o Zoom do meu irmão, tá? Então, podem fazer aí. O curso, alguém perguntou aqui quantas aulas. Nós vamos trabalhar 5 emoções, né? Então, nós vamos ter mais 5 aulas, tá? A próxima aula vai ser na próxima segunda-feira. Então, nós vamos nos preparar bem, já tem material sendo preparado assim, adoidadamente. Então, na segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, tá? Nós vamos nos reunir. Alguém está perguntando se será por uma semana inteira. Não. Não será a semana inteira na sequência, porque nem eu dou conta e nem todo mundo pode participar todas as noites. Então, nós vamos tentar fazer 2 vezes por semana, segunda e quinta, tá? Se Deus ajudar e nada atrapalhar, de segunda e quinta. Lembrando que as aulas ficam gravadas para vocês, aqueles que tiveram imprevisto, não puderem entrar, poderem assistir depois, ok? Mais alguma pergunta? Maria Aparecida levantou a mão, não sei o que ela precisa falar. Ninguém mais quer falar? Muito bem. Qualquer dúvida, gente, chamem no WhatsApp. Pode esperar, Beto. Oi. Muito bem. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp e a gente vai tirando todas as dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula inaugural e eu aguardo vocês na próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Vamos orar? Querido Pai do céu, nós te agradecemos porque o Senhor esteve conosco nesta aula e te pedimos, Senhor, que todos nós juntas possamos aprender um pouquinho como trabalhar com as crianças sobre esse tema tão importante,
que está importunando muitas crianças que não aprenderam a lidar com as suas emoções, seus sentimentos, e precisam adquirir maturidade e entender um pouco toda essa ebulição de sentimentos que tem dentro delas. Abençoe cada menina que está aqui presente, seus familiares, que elas possam ser ungidas por ti. Nós pedimos a tua proteção para o restante dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Segunda-feira a gente volta a se falar, tá bom? Amém. Maravilhosa aula. Beijo. Muito Até mais. obrigada. Eu vou mandar no grupo dos inscritos a apostila de hoje, tá? E os moldes para vocês irem já vendo aí como vão preparar. E vão mostrando foto aí. Quem conseguir já montando material para usar, lógico, né? Vai mandando foto, postando no grupo. Ó, eu montei. Se tiver uma ideia diferente de como usar o material, posta lá também, tá? E vai ser bem legal. Um beijo no coração de Fica com todo Deus. Boa noite. um beijo. Obrigada, boa noite. Beijo. Maravilha. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.